No momento em que eu estava prestes a dar à luz, o meu marido disse: "Vai sozinha, não faças um drama. Há coisas mais importantes do que tu." Em vez de me ajudar, ele foi de férias para a Serra da Estrela para celebrar o aniversário da minha sogra. 2 dias depois, quando o meu marido regressou, desmaiou em pânico ao ver quem estava de pé com o meu bebê ao colo. Por quê? Antes de a história começar, por favor, escrevam nos comentários de que cidade nos estão a ver. Não se esqueçam de deixar um gosto e subscrever para que o canal Luxo e Mentiras possa crescer e trazer-vos histórias ainda mais fascinantes. Naquela noite, a chuva caía torrencialmente, encharcando toda a cidade de Lisboa. O vento forte açoitava as janelas da casa com um som uivante. No quarto silencioso, Inês sentava-se na beira da cama, a segurar a sua barriga já proeminente. A sua gravidez tinha entrado no 9º mês, e era apenas uma questão de tempo até ao parto. Desde o final da tarde, sentia dores intermitentes no abdômen. Mas agora, a dor vinha com uma força esmagadora, fazendo o seu corpo tremer de agonia. Inês respirou fundo, tentando acalmar-se como tinha aprendido, mas um suor frio já lhe cobria a testa e as costas. Olhou para o relógio de parede, cujo tic-tac não parava. O ponteiro marcava as 23 horas. A casa parecia terrivelmente vazia e silenciosa. Não havia ninguém além dela. O seu marido, Vasco, tinha saído ao meio-dia para celebrar o aniversário da sua mãe, a dona Helena, numa quinta de luxo na Serra da Estrela. A dor atacou novamente, desta vez muito mais forte do que antes. Inês gemeu baixinho, agarrando os lençóis com ambas as mãos. Tentou levantar-se para ir buscar um copo de água, mas uma dor aguda fez-la sentar-se de novo, fraca. De repente, sentiu um líquido quente a escorrer-lhe pelas pernas, molhando-lhe a roupa. As águas tinham rebentado. O pânico começou a instalar-se no seu peito. Percebeu que o seu bebê ia nascer naquela mesma noite e que não podia adiar mais. Com o resto de força que lhe restava, Inês agarrou no telemóvel que estava na mesa de cabeceira. As suas mãos tremiam enquanto procurava o nome do marido na lista de contactos. Pressionou o botão de chamada e encostou o telefone ao ouvido. O som do toque de chamada parecia interminável, aumentando a sua ansiedade. Rezava em silêncio para que o marido atendesse rapidamente. Após alguns instantes, a chamada foi finalmente atendida. No entanto, a primeira coisa que Inês ouviu não foi a voz do marido, mas sim música muito alta e o som de muitas pessoas a rir. Vasco parecia estar no meio de uma festa muito animada. Inês tentou ignorar os sons e concentrar-se no seu objetivo. "Vasco, por favor, volta para casa. A minha barriga dói muito. Acho que o bebê vai nascer agora", disse Inês, com a voz a tremer e entrecortada pela dor. Do outro lado, Vasco ficou em silêncio por um momento. O som da música diminuiu um pouco, indicando que o marido talvez se tivesse afastado da multidão. No entanto, em vez de ouvir um tom de pânico ou preocupação, Inês ouviu um suspiro de irritação do marido. "Vai sozinha para o hospital. Não exageres a situação. É o aniversário da minha mãe. Há coisas mais importantes do que tu e o teu bebê", gritou Vasco com uma voz dura. Inês ficou paralisada. O seu coração pareceu parar ao ouvir as palavras do marido. Queria responder, queria implorar para que ele voltasse, porque realmente não conseguia andar. Mas antes que pudesse dizer uma palavra, a chamada foi desligada abruptamente por Vasco. O som do toque final ecoou nos seus ouvidos, deixando um silêncio doloroso no quarto. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Inês. Não imaginava que o marido pudesse ser tão cruel no momento em que ela arriscava a vida para dar à luz o filho deles. No entanto, Inês sabia que não tinha tempo para lamentar o seu destino. A dor na sua barriga intensificava-se. Tinha de ir para o hospital imediatamente pela segurança do seu bebê. Com grande dificuldade, Inês forçou-se a levantar-se. Apoiou-se na parede do quarto, cambaleando em direção à porta da frente. Cada passo era uma tortura. A sua respiração estava ofegante e a sua visão começava a ficar turva devido à dor insuportável. Conseguiu chegar à porta da frente e abri-la. Uma tempestade recebeu-a de imediato. O vento frio cortava-lhe os ossos, fazendo-a tremer violentamente. Inês não se importou. Tinha de encontrar um táxi ou ajuda de quem quer que passasse na rua.
Saiu de casa, deixando que a chuva encharcasse a sua roupa e o seu corpo. A rua em frente à sua casa estava deserta. Nenhum único veículo passava. A luz fraca dos candeeiros de rua não lhe dava muita esperança. Inês continuou a arrastar os pés, caminhando pelo passeio com as últimas forças que lhe restavam. Agarrava-se às grades das casas dos vizinhos, esperando que alguém ouvisse os seus gemidos. Mas o som da chuva torrencial abafava a sua voz. O seu estômago parecia estar a ser revirado. A dor agora era constante. Inês sentiu a sua visão escurecer cada vez mais. A cabeça estava a andar à roda e as suas pernas já não conseguiam suportar o seu peso. Cambaleou para a frente e finalmente caiu desamparada no asfalto molhado e frio da calçada portuguesa. Tentou levantar-se, mas o seu corpo estava dormente. Com a visão a desvanecer-se, só conseguiu abraçar a sua barriga, protegendo o seu bebê da chuva fria. A sua consciência começou a desaparecer lentamente. No último segundo antes de os seus olhos se fecharem completamente, uma luz brilhante iluminou-a. A luz vinha dos faróis de um carro de luxo que atravessava a chuva. O carro travou bruscamente, com um chiar alto de pneus, e parou a poucos passos do corpo inerte de Inês. A porta traseira do carro abriu-se de imediato. Um homem de meia idade, impecavelmente vestido, desceu apressadamente do carro. O homem tinha um ar imponente, mas o seu rosto estava agora cheio de um pânico extraordinário. Ao ver a figura da mulher caída na estrada, correu na direção de Inês, sem se importar com a chuva que encharcava o seu fato caro. Inês, meu Deus, aguenta, filha! Gritou o homem com uma voz alta e cheia de ansiedade. O homem era o senhor Arthur Gouveia. Ajoelhou-se imediatamente na poça de água, amparando a cabeça de Inês com o braço. Os seus olhos refletiam um medo profundo ao ver o estado pálido e inconsciente de Inês. Senhor Arthur Gouveia virou-se para o seu motorista, que também já tinha saído do carro. Rápido, ajuda-me a levantá-la. Leva-a para o hospital agora mesmo. Não percas mais tempo, ordenou o senhor Gouveia, com um tom firme e urgente. O motorista ajudou prontamente o senhor Gouveia a levantar o corpo de Inês com cuidado. Deitaram-na no banco de trás do carro de luxo. O senhor Gouveia entrou também e sentou-se ao lado de Inês, segurando-lhe a mão com força, o seu rosto tenso, o maxilar cerrado. Ordenou ao motorista que conduzisse o mais rápido possível para o hospital mais próximo. Durante todo o trajeto, o senhor Gouveia não desviou o olhar do rosto de Inês. Murmurava constantemente, pedindo-lhe que aguentasse. O carro acelerou, cortando a chuva intensa, levando Inês para longe da rua fria, em direção a um lugar onde a sua vida e a do seu bebê seriam salvas. Enquanto Inês lutava entre a vida e a morte no meio da tempestade fria, um ambiente completamente diferente desenrolava-se numa grande quinta na serra. A quinta era magnífica, iluminada por muitas luzes decorativas que criavam uma atmosfera vibrante e acolhedora. O ar frio do exterior não conseguia penetrar no interior, equipado com um sistema de aquecimento de alta qualidade. Na sala principal, Vasco estava sentado confortavelmente num sofá luxuoso. O seu rosto irradiava orgulho. Ao seu lado estava sentada a dona Helena, a sua mãe, que naquela noite se destacava com roupas elegantes e joias a adornar-lhe o pescoço e os pulsos. Era o ponto alto da celebração do aniversário da dona Helena, uma festa deliberadamente preparada por Vasco para receber os elogios dos seus familiares. A sala estava cheia de parentes e amigos da dona Helena. Sentavam-se em círculo, desfrutando das diversas iguarias deliciosas servidas numa longa mesa. Risos e conversas sobrepunham-se. Vasco acabara de guardar o telemóvel no bolso, depois de desligar a chamada de Inês, sem qualquer sinal de preocupação no rosto. Não pensava na sua mulher que estava em agonia, sozinha em casa. Para ele, Inês estava apenas a tentar chamar a atenção e estragar o seu bom humor num dia tão importante. Vasco voltou a concentrar-se na conversa com os seus familiares. Essa tua mulher é uma mimada, Vasco. Ainda bem que preferiste vir com a mãe para celebrar o aniversário, em vez de cederes aos caprichos dela em casa, disse a dona Helena com um tom desdenhoso, enquanto bebia o seu copo de vinho do Porto. A dona Helena falou alto de propósito para que os outros parentes pudessem ouvir a sua queixa. Ela nunca gostara de Inês,
e procurava sempre uma oportunidade para denegrir a sua nora na frente dos outros. Na sua opinião, Inês não era digna de estar com o seu filho, que tinha uma carreira brilhante. Claro, mãe. A felicidade da mãe é a coisa mais importante para mim. Quanto ao parto, o hospital pode tratar disso. Ela não precisa de exagerar a situação, respondeu Vasco com um sorriso largo, sentindo que tinha tomado a decisão certa. Os parentes que ouviram a conversa imediatamente encheram Vasco de elogios. Elogiaram-no como um filho dedicado e disseram que a dona Helena tinha muita sorte em ter um filho como ele. Vasco encheu ainda mais o peito. Começou até a falar com arrogância sobre o seu trabalho. Contou que após estas férias seria promovido a presidente executivo da sua empresa pelo seu chefe máximo, o senhor Arthur Gouveia. Vasco estava muito confiante de que a sua posição estava garantida, pois sentia que tinha contribuído muito para a empresa. A dona Helena não parava de sorrir orgulhosamente ao ouvir as palavras do filho. Noutra parte da cidade, um evento crítico estava a acontecer. O carro de luxo que transportava Inês tinha chegado a um hospital privado de renome. O senhor Arthur Gouveia gritou por ajuda assim que o carro parou em frente às urgências. Vários enfermeiros e médicos correram com uma maca, transferindo o corpo encharcado e pálido de Inês. O senhor Gouveia deu ordens firmes ao diretor do hospital para que providenciasse o melhor tratamento médico na suíte de maternidade de luxo. Não podia haver um único erro neste procedimento de salvamento. Todos os melhores especialistas do hospital foram chamados naquela noite para tratar de Inês. O ambiente no corredor em frente à sala de partos era tenso. O senhor Arthur Gouveia andava de um lado para o outro, agitado. O seu rosto imponente estava agora marcado pela ansiedade. Não conseguia ficar quieto. A sua mente estava constantemente focada na mulher dentro daquela sala. Num canto do corredor estava Renato, o assistente pessoal do senhor Arthur Gouveia. Renato era um homem robusto, sempre calmo e eficiente na execução de todas as ordens do seu chefe. Observava o senhor Gouveia com um olhar respeitoso. Renato sabia perfeitamente a importância da vida da mulher naquela sala para o seu chefe. O senhor Arthur Gouveia parou de repente e virou-se para Renato. Os seus olhos brilhavam intensamente, emitindo uma fúria que ele tinha contido. Lembrou-se do estado deplorável de Inês quando a encontrou na rua. Como é que um marido podia deixar a sua mulher, grávida de termo, vaguear sozinha no meio de uma tempestade? Renato, liga ao marido dessa mulher agora mesmo. Manda-o vir aqui. Quero saber que tipo de monstro se atreve a abandonar a sua mulher nestas condições, ordenou o senhor Gouveia com uma voz baixa, mas cheia de pressão. Sim, senhor, respondeu Renato prontamente. Renato tirou o seu telemóvel e procurou o número de contacto de Vasco na base de dados dos funcionários da empresa. Depois de encontrar o número, pressionou o botão de chamada. Encostou o telemóvel ao ouvido, esperando pacientemente. Enquanto isso, na quente quinta na serra, Vasco estava ocupado a servir bebidas aos seus tios, rindo às gargalhadas enquanto contava uma piada. De repente, sentiu uma vibração no bolso. Vasco tirou o telemóvel e olhou para o ecrã. Havia uma chamada de um número desconhecido. Franziu o sobrolho por um momento, irritado por ser interrompido no meio da sua diversão. Deve ser a Inês a mandar uma enfermeira ligar para chamar a atenção, murmurou Vasco com um tom irritado. Sem pensar duas vezes, Vasco pressionou o botão para rejeitar a chamada no ecrã do telemóvel. Não parou por aí. Sentindo-se muito irritado por ser constantemente incomodado, abriu as definições de chamada e bloqueou o número desconhecido para que não pudesse voltar a contactá-lo naquela noite. Depois de se certificar de que o número estava bloqueado, Vasco guardou o telemóvel no bolso e voltou a rir com os seus familiares. Ele não fazia a menor ideia de que o seu ato arrogante de rejeitar aquela chamada foi o maior erro da sua vida. Não sabia que acabara de bloquear o assistente pessoal do homem mais poderoso da sua empresa, um homem que agora observava cada movimento seu e se preparava para destruir a sua vida. No hospital, Renato baixou o telemóvel depois de ouvir o sinal de ocupado, indicando que a sua chamada tinha sido rejeitada. Olhou para o ecrã do telemóvel por um momento e tentou ligar novamente. Mas desta vez, a chamada não pôde ser completada. O seu número tinha sido bloqueado. Renato aproximou-se do senhor Arthur Gouveia
que ainda estava de pé com o rosto tenso. Peço desculpa, senhor. A minha chamada foi rejeitada e parece que o meu número foi imediatamente bloqueado pelo indivíduo, relatou Renato com uma voz neutra. Ao ouvir o relatório, o maxilar do senhor Arthur Gouveia endureceu. As veias no seu pescoço tornaram-se visíveis, contendo uma fúria tremenda. Respirou fundo. Os seus olhos fixaram-se intensamente na porta da sala de partos. O homem que tinha magoado a sua filha era verdadeiramente desprovido de consciência. O senhor Arthur Gouveia cerrou os punhos com força. Naquela noite, no corredor silencioso do hospital, o senhor Arthur Gouveia tomou uma decisão firme no seu coração. Iria garantir que o homem que abandonara a sua filha recebesse uma retribuição à altura de todos os seus atos. Uma retribuição que aquele homem nunca esqueceria pelo resto da sua vida. O ambiente dentro da sala de partos era extremamente tenso. A luz da sala de operações iluminava intensamente a cama onde Inês estava deitada. O som do monitor de frequência cardíaca soava regularmente, enchendo a sala ocupada por profissionais médicos. Vários especialistas e enfermeiros moviam-se com rapidez e precisão, cada um a desempenhar as suas funções para garantir a segurança de Inês e do bebê no seu ventre. Inês gemia continuamente, suportando uma dor excruciante. O suor encharcava-lhe o rosto e o pescoço. Usou toda a força que lhe restava, seguindo todas as instruções dadas pelo médico principal. Cada vez que a dor vinha, Inês agarrava com força as grades de metal da cama, mordendo o lábio para conter os gritos. A sua mente vagueava para a dura realidade de que tinha de enfrentar esta batalha de vida ou morte sozinha, sem o toque da mão do seu marido, que deveria estar ao seu lado. No entanto, o seu instinto maternal deu-lhe uma força inimaginável. Tinha de aguentar pela pequena vida que lutava com ela. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, um choro alto finalmente quebrou a tensão na sala. O primeiro choro de um menino ecoou ruidosamente, sinalizando que uma nova vida tinha nascido em segurança no mundo. A equipa médica suspirou de alívio. O médico principal sorriu enquanto limpava o bebê com muito cuidado. Inês ouviu o choro e, instantaneamente, o peso pesado que lhe oprimia o peito pareceu levantar-se completamente. Lágrimas de alegria escorreram dos cantos dos seus olhos. Queria estender a mão para tocar no seu bebê. No entanto, um cansaço avassalador apoderou-se de todo o seu corpo. A sua visão começou a escurecer lentamente. Os sons à sua volta foram se desvanecendo e Inês adormeceu, caindo numa inconsciência profunda devido à exaustão extrema. Quando Inês abriu lentamente os olhos, a primeira coisa que sentiu foi calor e conforto. Já não estava na fria sala de partos. O seu olhar percorreu a sala, que era muito espaçosa e luxuosa. Aquela suíte VIP não se parecia em nada com um quarto de hospital normal. Mobiliário de madeira esculpida estava elegantemente arranjado. Uma grande janela de vidro oferecia uma vista da cidade e um aroma calmante de flores enchia o ar. Inês estava confusa. Pelo que se lembrava, não tinha dinheiro para pagar um quarto tão luxuoso. Tentou mover-se um pouco e foi então que se apercebeu da presença de alguém na sala. Um homem de meia-idade estava sentado numa poltrona ao lado da sua cama. O homem tinha uma expressão severa e imponente, mas os seus olhos estavam agora vermelhos e marejados de lágrimas. Olhava para Inês com um olhar muito terno e cheio de saudade. Inês reconheceu-o como o homem que saíra do carro de luxo e a ajudara quando ela desmaiou na rua na noite anterior. O homem percebeu que Inês tinha acordado. Inclinou-se imediatamente para a frente, olhando para o rosto de Inês com uma mistura de preocupação e alívio. Graças a Deus que acordaste, filha. Como te sentes? Dói-te alguma coisa? Perguntou o homem com uma voz muito suave, completamente diferente da sua aparência austera. Inês engoliu em seco. A sua garganta estava um pouco seca. Olhou para o homem com uma expressão interrogativa. A sua mente ainda não conseguia processar a situação. Sinto-me melhor. Quem é o senhor? Por que é que me ajudou e me trouxe para este quarto de luxo? Eu não tenho dinheiro para pagar todos estes custos médicos, disse Inês com uma voz baixa e hesitante. O homem de meia-idade sorriu calorosamente. Uma lágrima finalmente escorreu pela sua bochecha. Lentamente, estendeu a mão e segurou a de Inês com muita suavidade,
como se estivesse a segurar a coisa mais preciosa do mundo. Não precisas de te preocupar com os custos, filha. O pai finalmente encontrou-te. Durante anos, procurei-te sem parar, disse o senhor Arthur Gouveia com a voz a tremer de emoção. Inês ficou imóvel. Os seus olhos arregalaram-se ao ouvir as palavras do homem. Sentiu o coração bater descontroladamente. Durante toda a sua vida, vivera sozinha e sempre acreditara que não tinha família biológica. As palavras do homem à sua frente pareciam um sonho completamente irreal. Pai? O que quer dizer? Deve estar enganado. Sou apenas uma órfã que não tem ninguém, argumentou Inês, tentando soltar a mão. Mas o aperto do homem segurou-a gentilmente. O senhor Arthur Gouveia abanou a cabeça lentamente, olhou diretamente nos olhos de Inês, convencendo-a com a sua sinceridade. Não estou enganado, filha. O meu nome é Arthur Gouveia e sou o teu pai biológico. Há 20 anos, quando eras muito pequena, desapareceste dos nossos braços devido a um terrível incidente. Desde esse dia, não houve um único dia em que não te procurasse. Usei todos os meios para encontrar a minha pequena filha. E só ontem à tarde, os meus homens finalmente confirmaram o teu paradeiro. Corri imediatamente para te ir buscar, mas o que encontrei foi a minha querida filha caída e gelada no meio da rua por causa daquele marido irresponsável, explicou longamente o senhor Arthur Gouveia, com a voz cheia de arrependimento. Ao ouvir a explicação, as defesas de Inês finalmente desmoronaram. Olhou atentamente para o rosto do homem à sua frente e encontrou uma semelhança inegável. Sentiu um forte laço emocional a fluir entre eles. As lágrimas voltaram a molhar o rosto de Inês. Durante toda a sua vida, ela tinha ansiado pelo amor de um pai, um desejo que nunca conseguiu realizar. Agora, essa figura paterna estava sentada à sua frente, segurando a sua mão com amor. Inês não conseguiu dizer mais nada. Apenas chorou convulsivamente, libertando toda a tristeza e felicidade acumuladas no seu peito. O senhor Arthur Gouveia acariciou a cabeça de Inês com amor, consolando a sua filha que tinha vivido uma vida de sofrimento. Momentos depois, a porta do quarto abriu-se lentamente. Uma enfermeira entrou com um sorriso amigável, empurrando um pequeno e confortável berço. Dentro do berço, o filho de Inês dormia pacificamente. A enfermeira pegou no bebé e colocou-o nos braços de Inês. Inês olhou para o seu filho com amor. Toda a dor que tinha sofrido antes pareceu valer a pena ao ver aquele rostinho. O senhor Arthur Gouveia aproximou-se, olhando para o seu primeiro neto com os olhos a brilhar. Inês depois entregou o bebé aos braços do seu pai. O senhor Arthur Gouveia recebeu-o com as mãos a tremer ligeiramente, embalando o pequeno bebé com o maior cuidado, como se estivesse a segurar o mundo inteiro nos seus braços. Enquanto a sala se enchia do calor de uma família recém-reunida, a porta abriu-se novamente. Renato, o assistente pessoal do senhor Arthur Gouveia, entrou na sala. O seu rosto permanecia neutro e calmo, mas ele trazia um dossiê grosso na mão. O senhor Arthur Gouveia olhou para Renato por um momento, depois devolveu o bebé ao colo de Inês para que a sua filha pudesse descansar enquanto amamentava. O senhor Gouveia aproximou-se então de Renato num canto da sala, longe do alcance da audição de Inês. Quais são os resultados, Renato? Já reuniste tudo? Perguntou o senhor Arthur Gouveia com uma voz que se tornara gelada e mortal. Sim, senhor. Todo o historial, provas de desvio de fundos da empresa, transações suspeitas e até provas da sua infidelidade com outra mulher durante o seu casamento com a senhora Inês. Tudo está resumido neste dossiê, respondeu Renato, entregando o dossiê grosso. O senhor Arthur Gouveia abriu o dossiê e leu alguns dos documentos. O seu maxilar endureceu instantaneamente. Os seus olhos ardiam de fúria. O homem chamado Vasco não só tinha abandonado a sua filha num momento de vida ou morte, como também a traía há muito tempo e até roubava dinheiro da própria empresa do Grupo Gouveia. O senhor Arthur Gouveia fechou o dossiê com força. Prepara tudo, Renato. Bloqueia todos os seus acessos financeiros. Congela todos os seus cartões e certifica-te de que ele não pode fugir para lado nenhum. Vou fazer com que esse lixo humano implore para nascer de novo. Ele vai pagar caro por cada lágrima da minha filha, ordenou o senhor Arthur Gouveia com um silvo agudo
que prometia a destruição total de Vasco. O sol da manhã brilhava intensamente sobre a fresca região montanhosa. O ar puro soprava suavemente, trazendo o aroma calmante dos pinheiros. Numa das quintas mais luxuosas da região, a atmosfera era festiva. A grande quinta, de arquitetura clássica, fora alugada especialmente por Vasco para celebrar o aniversário da sua mãe, a Dona Helena. No vasto jardim das traseiras da quinta, com vista para o vale, uma longa mesa estava magnificamente posta. Uma variedade de pratos deliciosos e caros enchia a mesa, desde entradas a sobremesas preparadas por um chefe privado. A família alargada, tios, tias e as amigas da Dona Helena estavam sentadas a desfrutar do sumptuoso pequeno almoço. Vasco sentava-se no lugar de honra, com um ar muito arrogante. As suas roupas eram caras e impecáveis, como se fosse um jovem monarca. Ao seu lado, a Dona Helena sentava-se com um sorriso que nunca lhe abandonava o rosto. Exibia as novas joias que Vasco lhe oferecera às suas amigas. Não muito longe deles, sentava-se uma jovem chamada Yara. Yara era a amante de Vasco, que ele trouxera propositadamente para estas férias de família sob o pretexto de ser uma amiga próxima. Yara estava deslumbrante, constantemente a dar atenção e elogios a Vasco e a Dona Helena. Todos à mesa sabiam da proximidade entre Vasco e Yara, mas ninguém dizia nada, pois Yara costumava oferecer-lhes presentes caros, usando dinheiro que, na verdade, vinha de Vasco. És realmente um filho extraordinário, Vasco. Alugar um lugar tão caro e providenciar comida tão deliciosa deve ter custado uma fortuna. A tua mãe deve estar muito orgulhosa de ti, elogiou um dos tios de Vasco, enquanto levava um pedaço de carne à boca. Vasco riu-se abertamente, sentindo-se muito satisfeito com o elogio. Levantou a sua chávena de café e bebeu-a com um ar arrogante. Ah, isto não é nada, tio. Apenas uma pequena despesa para fazer a mãe feliz. Além disso, a minha posição na empresa é muito sólida agora. Assim que voltar para a cidade, o próprio senhor Gouveia oficializará a minha nomeação como o novo presidente executivo. Portanto, o dinheiro não é um problema para mim, disse Vasco em voz alta, para que todos pudessem ouvir. Ao ouvir isto, todos os parentes aplaudiram e deram-lhe os parabéns. Elogiaram Vasco até aos céus. Yara, que estava sentada perto dele, inclinou-se e tocou suavemente no braço de Vasco. O Vasco é realmente incrível. É tão inteligente e trabalhador. É natural que o chefe da empresa confie tanto em si, muito diferente daquela mulher mimada em casa que só sabe queixar-se e causar problemas ao Vasco, disse Yara com uma voz afetada que soava muito depreciativa em relação a Inês. A Dona Helena acenou com a cabeça vigorosamente, concordando com as palavras de Yara. Tens toda a razão, Yara. A minha nora é realmente uma ingrata. Ontem à noite, ela ligou a dizer que ia dar à luz só para que o Vasco voltasse para casa e abandonasse este evento importante. Felizmente, o Vasco foi firme e não se deixou manipular por essa mentirosa. Eu preferia muito mais que o Vasco estivesse com uma mulher de classe como tu, Yara, disse a Dona Helena, rindo-se com desdém. Vasco apenas sorriu de lado ao ouvir a conversa entre a sua mãe e a sua amante. Na sua cabeça, não sentia qualquer culpa. Sentia que tinha o direito de fazer o que quisesse, porque era ele quem ganhava o dinheiro. Estava convencido de que Inês ficaria em casa em silêncio, à espera que ele voltasse obedientemente, como sempre. Depois do pequeno almoço e com o dia a avançar, os convidados começaram a preparar-se para fazer as malas. As férias tinham chegado ao fim e era a altura de Vasco saldar todas as contas do aluguer da quinta e dos serviços do chefe. Vasco caminhou com passos firmes em direção à recepção da quinta. O gerente da quinta já lá estava, a preparar a longa fatura. Bom dia, senhor Vasco. Aqui está o detalhe do total da fatura pelo aluguer da quinta por 3 dias e 2 noites, mais os custos adicionais do chefe e dos ingredientes especiais encomendados ontem à noite. O total é de 5.000 euros, disse o gerente educadamente, entregando a folha de papel. Vasco pegou no papel sem olhar para os detalhes. Apenas olhou para o total no fundo, com um movimento deliberadamente lento para parecer imponente em frente a alguns parentes que passavam. Vasco tirou a sua carteira de pele e pegou num cartão de pagamento dourado,
Entregou o cartão ao gerente com um ar arrogante. Passe tudo neste cartão. Não preciso de troco se houver. Fique com ele como pagamento pelo vosso trabalho árduo a servir-nos, disse Vasco com um tom presunçoso. O gerente sorriu e aceitou o cartão dourado. Inseriu-o no terminal de pagamento eletrônico e digitou o montante de 5.000 euros. Vasco esperou descontraidamente que o recibo saísse da máquina. No entanto, em vez de um recibo, a máquina emitiu um som de aviso alto. O ecrã da máquina exibia uma mensagem a vermelho. O gerente franziu o sobrolho, retirou o cartão e tentou inseri-lo novamente. A máquina apitou novamente e mostrou a mesma mensagem. Peço desculpa, Sr. Vasco, mas parece que o seu cartão foi recusado pelo banco. A transação não pode ser processada, disse o gerente com cautela. Vasco ergueu uma sobrancelha, sentindo-se um pouco irritado, mas ainda não em pânico. Pensou que era apenas um problema técnico comum. A sua máquina deve estar avariada ou a rede está má aqui na serra. Tente com este cartão. O limite é muito maior, disse Vasco, tirando outro cartão de pagamento, prateado, da sua carteira. O gerente aceitou o segundo cartão e tentou passá-lo novamente. O resultado foi exatamente o mesmo. A máquina recusou a transação. O gerente começou a sentir-se desconfortável. Alguns dos parentes de Vasco, que estavam de saída, pararam e observaram a cena na recepção. A dona Helena e Yara também se aproximaram, curiosas ao ver Vasco demorar tanto tempo. Desculpe, senhor, este cartão também foi recusado. A informação no ecrã diz que este cartão foi bloqueado unilateralmente pelo banco emissor. Tem outro método de pagamento? Talvez dinheiro? Perguntou o gerente, desta vez com um tom um pouco mais insistente. O rosto de Vasco ficou tenso de imediato. Um suor frio começou a formar-se na sua testa. Era impossível que os seus cartões estivessem bloqueados. Ele tinha muito dinheiro nessas contas. Com as mãos a tremer ligeiramente, Vasco tirou todos os cartões de pagamento que tinha na carteira. Entregou 3 cartões de uma vez ao gerente. Tente todos estes. Deve ser um erro estúpido do sistema bancário. Eu tenho milhões lá dentro, gritou Vasco, com a voz a começar a subir para esconder a sua vergonha. O gerente experimentou os 3 cartões, um por um, pacientemente, mas nenhum deles funcionou. O ecrã da máquina continuava a mostrar a mensagem de que o cartão tinha sido bloqueado e não podia ser usado para qualquer transação. O ambiente em redor da mesa ficou em silêncio. Os parentes de Vasco começaram a sussurrar entre si. A dona Helena engoliu em seco, nervosa, enquanto Yara recuava lentamente, sentindo-se envolvida nesta situação embaraçosa. Vasco olhou para o terminal de pagamento com um olhar vazio. O seu cérebro trabalhava arduamente à procura de uma desculpa. Ele não fazia a menor ideia de que, do outro lado, o assistente do senhor Arthur Gouveia tinha cortado e congelado todos os seus acessos financeiros num piscar de olhos. Isto deve ser porque o sistema central está em manutenção. Estes bancos têm sempre problemas nos feriados. Por favor, dê-me o seu NIB. Vou pedir ao meu assistente do escritório para transferir o dinheiro mais tarde, quando o sistema voltar ao normal, disse Vasco, com um tom forçado para parecer calmo, embora a sua voz tremesse claramente de pânico e da imensa vergonha perante todos. A viagem de regresso da serra pareceu muito longa e cheia de tensão. O ambiente dentro do carro alugado que transportava Vasco e a dona Helena era silencioso. Já não havia risos alegres ou a arrogância que eles sempre exibiam. Para poderem sair da quinta, Vasco teve de engolir o orgulho e deixar o seu relógio de luxo como garantia de pagamento temporário. Todos os seus parentes testemunharam aquela cena humilhante com os seus próprios olhos. Yara, a amante que desde o início se colara a Vasco, de repente alegou um compromisso urgente e optou por regressar separadamente, usando transportes públicos da zona turística. Vasco sentiu a sua dignidade completamente esmagada naquele dia. Conduziu o carro a alta velocidade, descarregando a sua raiva nas estradas sinuosas. Na sua cabeça, Vasco continuava à procura de alguém para culpar por todo este azar. E, como sempre, o seu alvo fácil era Inês. Vasco convenceu-se de que, desde que Inês ligara na noite anterior, uma aura negativa o envolvera, causando problemas com os seus assuntos bancários. A dona Helena, sentada no banco do passageiro, massageava as têmporas de vez em quando.
Ela também se sentia muito envergonhada perante as suas amigas. Suspirava repetidamente e queixava-se do incidente na quinta. Na sua opinião, tudo aquilo era um mau presságio, porque Vasco ainda mantinha Inês como sua mulher. A dona Helena continuou a incitar Vasco durante toda a viagem. Dizia que Inês era uma mulher que trazia azar e que nunca trouxera qualquer benefício para a família deles. Vasco apenas acenou em concordância, com o maxilar cerrado. Já tinha planeado muitas coisas para quando chegasse a casa. Iria repreender Inês severamente. Iria mandá-la ajoelhar-se e pedir desculpa por ter perturbado as suas férias. Vasco preparava-se até para não lhe dar dinheiro para as despesas durante um mês inteiro como castigo, para que Inês aprendesse o seu lugar e não se atrevesse a desobedecer-lhe novamente. O carro que eles ocupavam finalmente entrou no pátio da sua casa. Já era final de tarde. Vasco desligou o motor do carro e saiu com uma expressão muito sombria. Bateu a porta do carro com força, sinalizando o seu péssimo humor. A dona Helena seguiu-o apressadamente. Vasco caminhou rapidamente em direção à porta principal. De propósito, não tirou a chave do bolso e optou por bater na porta com muita força. Queria que Inês corresse para lhe abrir a porta com uma cara assustada. Vasco continuou a bater na porta de madeira enquanto gritava o nome da sua mulher em voz alta, ecoando até as casas dos vizinhos. No entanto, não houve resposta do interior. A casa parecia muito silenciosa, como se estivesse desabitada. Inês, abre a porta agora. Não te atrevas a esconder-te de mim. Eu sei que estás aí dentro, gritou Vasco, cheio de raiva. A dona Helena, que estava atrás de Vasco, começou também a irritar-se. Bateu na porta com as mãos, mas ainda assim não havia sinal de vida do interior da casa. Sentindo que a sua paciência se tinha esgotado, Vasco finalmente meteu a mão no bolso das calças e tirou uma chave suplente. Inseriu a chave bruscamente e abriu a porta da frente. Vasco entrou imediatamente em casa, continuando a gritar o nome de Inês. No entanto, os seus passos pararam de repente na sala de estar. O seu olhar percorreu a sala com uma sensação muito estranha. A casa parecia arrumada, mas estava terrivelmente fria e vazia. Vasco correu para o quarto principal. Deu um pontapé na porta do quarto, abrindo-a. A visão dentro do quarto deixou Vasco paralisado. O grande guarda-roupa no canto da sala estava escancarado. Todas as roupas, lenços e pertences de Inês tinham desaparecido sem deixar rasto. As gavetas da cômoda também estavam vazias. Não restava um único item de Inês no quarto. Vasco correu para a casa de banho, depois para a cozinha e para as traseiras. Estava tudo igual. Todos os vestígios da presença de Inês na casa tinham sido completamente apagados, como se ela nunca tivesse vivido ali. Vasco voltou para a sala de estar, a respirar ofegantemente. Sentia-se confuso e zangado. Como se atrevia Inês a levar as suas coisas sem a sua permissão? A dona Helena, que acabara de verificar o quarto, também saiu com uma expressão de choque. Ela não esperava que a sua nora, que sempre parecera submissa e fraca, tivesse a coragem de fugir de casa. Enquanto Vasco estava confuso a olhar para a sala vazia, os seus olhos fixaram-se num objeto pousado na mesa de centro de vidro. Um elegante envelope preto com um selo de cera muito luxuoso destacava-se na mesa limpa. Vasco franziu o sobrolho. Aproximou-se da mesa e pegou no envelope. O seu coração começou a bater descontroladamente quando viu o logótipo impresso na frente do envelope. Era o emblema oficial do Grupo Gouveia, a empresa onde trabalhava. Vasco esqueceu imediatamente a sua raiva por Inês ter fugido. A sua atenção estava agora totalmente focada no envelope que tinha na mão. Com as mãos a tremer ligeiramente de excitação, Vasco rasgou a borda do envelope e tirou uma carta oficial de dentro. Vasco leu frase por frase, escrita em papel branco de alta qualidade. A carta era dirigida diretamente a ele. O conteúdo da carta era uma convocatória oficial e urgente do senhor Arthur Gouveia, o chefe máximo da empresa. Vasco era solicitado a comparecer na manhã seguinte num hospital central da cidade, mais precisamente no piso de cuidados especiais mais luxuoso. No final da carta, estava escrito que o senhor Gouveia queria discutir algo muito importante sobre o futuro da posição de Vasco. Os olhos de Vasco arregalaram-se.
Um sorriso de alegria imediato rasgou o seu rosto anteriormente tenso. Todo o peso e a vergonha que sentira na quinta evaporaram-se instantaneamente. Saltou de alegria como uma criança que acabara de receber um grande presente. Mãe, olha para isto, mãe. O Sr. Gouveia convocou-me para a sua suíte no hospital. Ele convidou-me pessoalmente para discutir a minha posição futura. A minha promoção chegou, mãe. Vou ser oficialmente o novo presidente executivo da empresa, gritou Vasco, acenando com a carta no ar. A dona Helena correu para o filho, arrancou-lhe a carta e também a leu com os olhos a brilhar. A dona Helena abraçou Vasco com força, saltitando de alegria para celebrar a boa notícia. Ambos riram abertamente, esquecendo-se completamente do facto de Inês ter saído de casa grávida de termo. Para Vasco, a partida de Inês até facilitava o seu caminho para o sucesso. Sentia que a sua vida seria muito mais tranquila sem a presença da mulher que ele sempre considerou um fardo. Naquela noite, Vasco e a dona Helena celebraram a sua felicidade encomendando comida deliciosa de fora, ocupados a planear que roupa vestiriam no dia seguinte para se encontrarem com o todo-poderoso Sr. Gouveia. Na manhã seguinte, o sol brilhava intensamente sobre as ruas da cidade. Vasco acordara de madrugada para se preparar. Estava em frente ao grande espelho do seu quarto a ajeitar o seu melhor fato. O fato estava perfeitamente passado, sem um único vinco. Vasco penteou o cabelo meticulosamente, borrifando um perfume caro por todo o corpo. Queria parecer perfeito e imponente perante o senhor Arthur Gouveia. Imaginava que após a reunião de hoje, ocuparia em breve a cadeira mais alta, liderando milhares de funcionários e tendo controle total sobre as finanças da empresa. Na sala de estar, a dona Helena também já estava pronta. Usava novamente as suas joias vistosas e uma maquilhagem carregada. A dona Helena insistiu em acompanhar o seu filho neste momento histórico. Queria ver com os seus próprios olhos o momento em que o seu filho se tornaria uma pessoa importante. Partiram ambos para o hospital central da cidade, num táxi que tinham chamado. Durante a viagem, Vasco não parava de se gabar. Praticava as palavras de saudação que diria ao Sr. Gouveia. Ao chegar ao hospital, Vasco saiu com total confiança. O Hospital Central era o edifício mais alto e grandioso da cidade, um local onde se reuniam os melhores profissionais de saúde. Vasco caminhou com o peito inchado, como se fosse o dono do lugar. Liderou o caminho para o átrio principal, seguido pela dona Helena, que sorria orgulhosamente para todos com quem se cruzava. Vasco dirigiu-se imediatamente ao balcão de informações e mostrou a carta de convite com o logótipo do Grupo Gouveia ao funcionário de serviço. Ao ver a carta oficial da família Gouveia, o funcionário de informações tornou-se imediatamente muito respeitoso. Chamou rapidamente alguns seguranças robustos que usavam fatos pretos impecáveis. Os seguranças escoltaram Vasco e a dona Helena até um elevador privado que os levaria ao último andar. Aquele andar era uma área de tratamento muito restrita, guardada com segurança máxima e reservada apenas a pessoas selecionadas. Vasco sentiu-se ainda mais orgulhoso ao ver este tratamento especial. Sentia que já era considerado igual aos outros altos executivos. As portas do elevador abriram-se no último andar. O ambiente no andar era muito silencioso e luxuoso. O chão era de mármore polido. As paredes estavam decoradas com belas pinturas e o ar era muito limpo e calmante. Os seguranças guiaram Vasco e a dona Helena até uma grande porta dupla de madeira maciça no final do corredor. Vasco respirou fundo, ajeitou a gravata mais uma vez e empurrou a porta dupla com passos firmes. A sala por trás da porta era muito maior do que Vasco imaginara. Não se parecia nada com um quarto de hospital, mas sim com uma luxuosa sala de estar, equipada com sofás macios, uma mesa de centro de vidro esculpido e uma vista panorâmica da cidade. No entanto, o sorriso largo que adornava o rosto de Vasco começou a desvanecer-se lentamente e finalmente congelou. A atmosfera na sala era muito diferente do que ele esperava. Não havia uma recepção calorosa, nem petiscos de boas-vindas, nem documentos de nomeação preparados sobre a mesa. No centro da espaçosa sala estava o Sr. Gouveia, com uma postura muito direita e uma aura intimidante. O Sr. Gouveia nem sequer olhou para Vasco quando este entrou. O
O líder da empresa gigante estava, em vez disso, a olhar para baixo, embalando um embrulho de tecido macio nos seus braços. Era um bebê muito pequeno. Vasco piscou os olhos, sentindo-se muito confuso com a cena à sua frente. Por que é que o Sr. Gouveia estava a segurar um bebê? Vasco deu alguns passos hesitantes para a frente, tentando quebrar a atmosfera que se sentia muito fria e tensa. Bom dia, Sr. Gouveia. Vim em resposta a esta importante convocatória. Estou muito grato pela confiança que o senhor depositou em mim ao longo destes anos, saudou Vasco, com uma voz que tentava soar o mais calma possível, embora a dúvida começasse a corroer o seu coração. O Sr. Gouveia não respondeu à saudação de Vasco, nem sequer se virou. O silêncio na sala fez com que Vasco se sentisse muito desconfortável. A dona Helena, que estava atrás de Vasco, começou a mexer-se, inquieta. Vasco tentou observar o embrulho que o Sr. Gouveia segurava. De repente, os seus olhos captaram um pequeno ponto de costura no tecido. Ele reconheceu aquela costura. Era a mesma manta que ele tinha visto Inês comprar algumas semanas antes do parto. O coração de Vasco começou a bater mais depressa. Um mau pressentimento começou a invadir o seu peito. Ele não entendia qual era a ligação entre aquele bebê e o seu chefe máximo. No momento em que Vasco estava confuso, uma porta de ligação de uma sala interior abriu-se lentamente. O som de passos muito suaves foi ouvido a entrar na sala principal. Vasco virou a cabeça na direção do som e a sua respiração ficou presa na garganta. Os seus olhos arregalaram-se, recusando-se a acreditar no que estava a ver. Por trás da porta saiu Inês. No entanto, a figura que ali estava não se parecia em nada com a esposa, que ele sempre desprezara e oprimira. Inês já não usava as roupas desbotadas que costumava usar em casa. A mulher estava agora de pé, com uma postura direita e graciosa. Usava roupas de tecido fino e de alta qualidade que caíam perfeitamente sobre o seu corpo. O seu lenço de cabeça estava colocado de forma muito elegante e arrumada, emoldurando o seu belo rosto, que agora parecia muito radiante e imponente. Atrás de Inês, duas empregadas caminhavam, seguindo-a com uma atitude muito respeitosa. Vasco ficou rígido como uma estátua. Os seus pés pareciam colados ao chão, enquanto o seu cérebro tentava arduamente processar uma realidade que estava completamente para além da sua compreensão. Um silêncio aterrador envolveu todos os cantos daquela suíte de cuidados especiais. Vasco continuava imóvel, incapaz de mover os pés, nem que fosse 1 centímetro. Os seus olhos fixavam-se na figura da mulher que acabara de sair da sala interior. O seu cérebro trabalhava a alta velocidade, tentando encontrar a explicação mais lógica para a cena que estava a testemunhar. Como era possível que Inês estivesse naquele lugar? Por que é que Inês usava roupas de luxo e era tratada com tanto respeito pelas empregadas na sala do mais alto dirigente da empresa? Todo o tipo de perguntas fervilhava na cabeça de Vasco. Chegou a pensar que talvez estivesse a alucinar devido ao cansaço da viagem de regresso da serra. No entanto, a figura de Inês à sua frente parecia muito real. A mulher olhava para Vasco com um olhar muito calmo e frio como gelo, sem qualquer sinal de medo ou submissão que ela costumava mostrar em casa. A dona Helena, que estava atrás de Vasco, ficou igualmente chocada. A sua boca abriu-se ligeiramente e os seus olhos arregalaram-se, incrédula. Chegou a esfregar os olhos várias vezes para se certificar de que a mulher elegantemente vestida era de facto a sua nora, que ela sempre insultara e rebaixara. A dona Helena tentou dar um passo à frente para se aproximar de Inês, talvez para lhe agarrar no braço e repreender Ola por se atrever a estar num lugar de pessoas importantes. Mas antes que a dona Helena pudesse dar mais um passo, o olhar penetrante dos seguranças que guardavam o canto da sala deteve imediatamente a sua intenção. A atmosfera estava definitivamente muito errada e desagradável para Vasco e a sua mãe. Vasco finalmente tentou engolir a saliva que lhe parecia muito amarga, ganhando coragem para falar. Inês, o que estás a fazer aqui? Como te atreves a entrar na sala privada do Sr. Gouveia? Pede desculpa e sai daqui antes que me faças perder o meu emprego, repreendeu Vasco com a voz a tremer. Ele ainda tentava usar o tom de comando que sempre usava em casa,
esperando que Inês baixasse a cabeça com medo e obedecesse às suas palavras. No entanto, Inês não se moveu. Não baixou a cabeça nem pediu desculpa. Apenas ficou ali, com uma postura direita, emanando a aura de uma mulher de classe alta e muito poderosa. O senhor Arthur Gouveia, que estivera de costas para Vasco a embalar o bebê nos braços, virou-se lentamente. O rosto do homem de meia-idade, que geralmente parecia calmo e imponente, transformou-se numa máscara de fúria e intimidação. Os seus olhos emanavam uma raiva imensa, como se quisesse esmagar Vasco em pequenos pedaços apenas com o olhar. O senhor Gouveia caminhou lentamente em direção a Vasco, que agora começava a tremer de medo. "Cala essa tua boca imunda na minha frente", disse o senhor Gouveia, com uma voz muito baixa, grave e cheia de pressão. A voz ecoou pela sala, tornando o ar à volta deles ainda mais difícil de respirar. Vasco fechou imediatamente a boca. Um suor frio começou a escorrer abundantemente pela sua testa e pescoço. Ele não entendia por que o seu chefe parecia tão zangado com ele. Sentia que não tinha cometido nenhum erro no seu trabalho. Vasco tentou sorrir, um sorriso forçado que parecia muito patético, na esperança de acalmar a raiva do homem poderoso à sua frente. "Peço desculpa, senhor Gouveia. Eu realmente não sei como esta minha mulher estúpida conseguiu entrar na sua sala. Vou levá-la embora imediatamente e dar-lhe uma lição por ter perturbado o seu descanso", disse Vasco com uma voz suplicante, tentando culpar Inês por tudo. O senhor Gouveia parou a poucos passos de Vasco. Olhou para o homem à sua frente com um olhar de total repugnância, como se estivesse a ver um inseto nojento. O senhor Gouveia ergueu então o pequeno bebê nos seus braços, mostrando o rosto adormecido do bebê a Vasco. Vasco viu o rosto do bebê e também reconheceu a manta que o envolvia. A realidade começou a atingir Vasco com uma força brutal, mas ele ainda se recusava a aceitar a conclusão mais aterradora. "A tua mulher estúpida? Dar-lhe uma lição?", repetiu o senhor Gouveia, com um tom de escárnio evidente. O senhor Gouveia bufou, um som que soou mais como uma ameaça mortal. Ele então virou-se para Inês com um olhar que se transformou instantaneamente em ternura e amor, antes de voltar a olhar para Vasco com um olhar assassino. "Deixa-me apresentar-te, homem arrogante. A mulher que ali está, a mulher a quem chamas estúpida e que abandonaste no meio da rua enquanto ela lutava para dar à luz esta criança, é a minha única filha biológica. Ela é o meu sangue, perdida há muito tempo e que agora voltou para mim. O nome dela é Inês Gouveia. Ela é a única herdeira de toda a empresa, riqueza e poder que eu possuo. E este bebê nas minhas mãos é o meu neto, o futuro herdeiro da família Gouveia", disse o senhor Gouveia, com cada palavra proferida de forma lenta, clara e enfática. As palavras do senhor Gouveia atingiram o corpo de Vasco como um raio devastador em pleno dia. O chão sob os seus pés parecia tremer violentamente e abrir-se em dois. O coração de Vasco pareceu parar de bater naquele instante. O ar nos seus pulmões esgotou-se. Olhou para Inês e para o senhor Gouveia alternadamente, com a boca aberta. Impossível. Isto tudo devia ser uma mentira. Como era possível que a mulher órfã que ele sempre humilhara e tratara como uma empregada em sua casa fosse, na verdade, a filha do homem mais poderoso da empresa onde ele trabalhava? Como era possível que a esposa que ele acabara de descartar por uma festa de aniversário na serra fosse a chave para o auge do poder que ele tanto perseguira? A terrível realidade começou a infiltrar-se em cada célula do corpo de Vasco. Ele percebeu o quão tolo tinha sido. Tinha deitado fora o tesouro mais valioso apenas para impressionar os seus parentes inúteis. Ele acabara de assinar a sua própria sentença de morte no mundo do trabalho. A imagem do cargo de presidente executivo, da riqueza abundante e da vida de luxo com que sempre sonhara desfez-se em 1000 pedaços diante dos seus olhos. Agora, o que o esperava era apenas a ruína e a vingança de um pai todo-poderoso. A respiração de Vasco tornou-se curta e rápida. Começou a ter dificuldade em respirar. O seu peito subia e descia irregularmente. A sua visão ficou turva e um zumbido alto ecoou nos seus ouvidos, abafando todos os outros sons na sala.
O suor frio escorria ainda mais abundantemente pelo seu fato caro. Vasco agarrou o peito. Os seus olhos arregalados fitavam o vazio. O imenso sentimento de arrependimento, medo e desespero atingiu o seu cérebro simultaneamente, fazendo com que o seu sistema nervoso não conseguisse mais suportar o fardo. As pernas de Vasco perderam subitamente toda a força. O seu corpo cambaleou para trás, e no segundo seguinte, Vasco caiu, batendo com força no chão de mármore com um som audível. Ele desmaiou, inconsciente, aos pés do seu próprio sogro. Vendo o seu filho cair desamparado, a dona Helena gritou histericamente. Deixou cair a sua mala de luxo e caiu de joelhos ao lado do corpo de Vasco. Abanou os ombros do seu filho enquanto o chamava pelo nome. Mas quando percebeu que Vasco não acordava, a dona Helena virou-se subitamente para o senhor Gouveia. Olhou para o bebê nos braços do homem de meia idade. A sua mente gananciosa apoderou-se subitamente da sua sanidade. Percebeu que aquele bebê era seu neto, o sangue do seu filho. Se o bebê era o herdeiro da fortuna Gouveia, então ela, como sua avó, devia ter direito a essa riqueza. É o meu neto, dê-me esse bebê. Vocês não podem levar o meu neto assim. Ele é do sangue da minha família, gritou a dona Helena, levantando-se e tentando correr em direção ao senhor Gouveia para lhe arrancar o bebê. Mas antes que a dona Helena pudesse aproximar-se, 2 seguranças gigantescos avançaram com um movimento muito rápido, agarraram os braços da dona Helena com um aperto de ferro. A dona Helena debateu-se e gritou com uma voz estridente que feria os ouvidos. Mas a força dos 2 guardas era demasiado grande para ela. Um dos seguranças torceu-lhe o braço para trás das costas e pressionou-a contra o chão sem qualquer piedade. Inês ficou a observar a cena. O seu rosto permaneceu calmo, não havia um pingo de pena nos seus olhos ao ver a sua ex-sogra ser tratada daquela forma. O senhor Gouveia olhou para a dona Helena a debater-se no chão com um olhar de desprezo e fez um breve sinal ao seu assistente pessoal. Renato, a noite da vingança para aquela família ingrata tinha apenas começado e eles nunca conseguiriam escapar ao castigo que os esperava. O frio cortante na pele foi a primeira coisa que despertou Vasco do seu desmaio. Lentamente, abriu os olhos, que pareciam muito pesados. A sua visão ainda estava turva e a girar. Tentou levantar a mão para segurar a cabeça que latejava de dor, mas a sua mão não se movia. Vasco sobressaltou-se. Baixou o olhar e percebeu que os seus pulsos estavam firmemente amarrados aos braços de uma cadeira de ferro com uma corda grossa. Tentou mover as pernas e descobriu que os seus tornozelos também estavam firmemente amarrados às pernas da cadeira. O pânico apoderou-se imediatamente do peito de Vasco. Ele debateu-se, lutando com todas as suas forças para se libertar das amarras. Mas a corda estava tão bem atada que quanto mais ele se movia, mais o aperto parecia sufocar a sua pele. Depois de perceber que os seus esforços eram fúteis, Vasco finalmente parou de lutar e tentou avaliar os seus arredores. A sala em que se encontrava não era de todo a luxuosa suíte do hospital. Este lugar parecia mais um vasto e vazio armazém subterrâneo. As paredes eram de betão bruto e o chão de cimento sob os seus pés estava muito frio. Havia apenas uma lâmpada pendurada a iluminar o centro da sala, fornecendo uma luz muito limitada e criando sombras longas e assustadoras nos cantos. O ar dentro do armazém era abafado e úmido, fazendo Vasco estremecer de medo. Ele não sabia onde estava, nem o que lhe iria acontecer. No meio da confusão e do medo que o assolavam, ouviu-se o som de passos calmos e regulares vindos da entrada do armazém. Vasco virou a cabeça rapidamente. Das sombras surgiu a figura de Inês. A mulher caminhava com grande elegância na direção de Vasco. Ela não estava sozinha. Renato, o assistente de rosto frio do senhor Arthur Gouveia, caminhava atrás de Inês, carregando uma cadeira de madeira e um dossiê grosso. Renato colocou a cadeira a poucos passos de Vasco e depois ficou de pé, ereto, num canto da sala, observando cada movimento. Inês sentou-se na cadeira de madeira, cruzou as pernas descontraidamente, olhando diretamente para o rosto de Vasco. O seu olhar era tão penetrante e intimidante que Vasco se sentiu instantaneamente pequeno e impotente. Ao ver a sua esposa sentada à sua frente, a esperança renasceu no coração de Vasco,
Pensou que Inês tinha vindo para o ajudar. Afinal, Inês era a sua esposa, sempre obediente e carinhosa. Vasco estava confiante de que poderia usar palavras doces para amolecer o coração de Inês, como sempre conseguira fazer. Mudou imediatamente a sua expressão para uma de grande tristeza. As lágrimas começaram a formar-se nos seus olhos. Vasco olhou para Inês com um olhar suplicante, tentando desempenhar o papel de um marido profundamente arrependido. Inês, meu amor, graças a Deus que vieste, disse Vasco com uma voz rouca, deliberadamente forçada para soar desesperada. Ajuda-me, Inês. Por favor, solta estas amarras. Isto tudo deve ser um mal-entendido. Eu não queria deixar-te naquela noite. Entrei em pânico e não sabia o que fazer. Eu amo-te muito, a ti e ao nosso filho. Inês, por favor, diz ao teu pai para me perdoar. Dá-me mais uma oportunidade para provar que sou um bom marido e pai. Podemos começar tudo de novo. Viver felizes juntos com o nosso querido filho. Vasco proferiu estas palavras com grande fluência, saindo-lhe da boca com naturalidade. Estava convencido de que Inês começaria a chorar, comovida, e imploraria ao seu pai para o libertar. No entanto, a realidade foi muito diferente das expectativas de Vasco. Inês não derramou uma única lágrima. A sua expressão facial não mudou, não mostrou qualquer sinal de ternura ou pena. Inês apenas sorriu friamente. Um sorriso desdenhoso que fez o sangue de Vasco gelar nas veias. Amor? Começar tudo de novo, juntos? Inês repetiu as palavras de Vasco com um tom muito cínico. A sua voz soava muito calma, mas emanava uma aura de hostilidade muito forte. Usas a palavra amor depois de me teres gritado, de me teres mandado ir sozinha para o hospital no meio de uma tempestade e de teres deixado a tua esposa em agonia a morrer na rua. Chamas-te a ti próprio um bom marido e pai depois de teres escolhido ir divertir-te enquanto eu lutava sozinha para dar à luz o teu filho? Vasco ficou em silêncio. As palavras de Inês esbofetearam-no com força. Ele tentou abrir a boca para encontrar outra desculpa, para distorcer os factos. No entanto, Inês levantou imediatamente a mão para interromper as palavras daquele mentiroso. Inês virou-se então para Renato e fez um pequeno aceno de cabeça. Renato avançou com o rosto impassível e entregou o dossiê grosso que trazia a Inês antes de regressar à sua posição no canto da sala. Inês colocou o dossiê grosso no seu colo. Olhou para Vasco com um olhar de triunfo e profundo nojo. Sem dizer uma palavra, Inês abriu o dossiê. Dentro havia uma pilha de fotografias a cores, impressas com grande clareza. Inês pegou em toda a pilha de fotos e, com um movimento rápido, atirou-as ao ar, na direção do rosto de Vasco. As fotografias voaram pelo ar por alguns momentos antes de caírem espalhadas pelo chão, cobrindo a área à volta dos pés de Vasco. Vasco baixou a cabeça, os seus olhos seguiram a queda das fotografias. Ao ver as imagens impressas no papel, Vasco sentiu como se o seu coração estivesse a ser arrancado à força do peito. O seu rosto ficou branco como papel. O suor frio voltou a encharcar o seu corpo, com muito mais intensidade. O seu corpo começou a tremer incontrolavelmente. As fotografias espalhadas pelo chão eram provas irrefutáveis da sua traição. Algumas fotos mostravam Vasco a abraçar intimamente Yara, a sua amante, na varanda da luxuosa quinta na Serra no dia anterior. Outras fotos mostravam Vasco a comprar artigos de luxo para Yara, num centro comercial há alguns meses, enquanto Inês lutava para gerir o dinheiro das despesas diárias. Havia também dezenas de fotos que mostravam a dona Helena a rir abertamente com Yara, a passear juntas e a aceitar presentes da amante do seu filho. Cada foto foi tirada com um ângulo muito claro, registrando todas as mentiras e a infidelidade que Vasco tinha escondido tão bem. Inês sabia de tudo, todas as farsas, todas as mentiras sobre horas extraordinárias no escritório, todas as desculpas sobre reuniões importantes fora da cidade, tudo tinha sido exposto. O assistente pessoal do seu pai tinha trabalhado de forma extraordinária para reunir todas as provas da podridão de Vasco num tempo muito curto. Inês olhou para o homem que agora tremia de medo à sua frente com um olhar de nojo. Então, se realmente me amas tanto, quem é a mulher nestas fotografias, Vasco? É uma colega de trabalho. Os abraços íntimos e as férias de luxo
Fazem parte do teu trabalho tão ocupado que não tiveste tempo para ver o teu filho nascer? Perguntou Inês com uma voz cortante, destruindo todas as defesas e a arrogância daquele homem. Vasco estava completamente desfeito. Já não podia negar. Já não podia encontrar desculpas. As provas da sua infidelidade estavam ali, à sua frente. Percebeu que estava a lidar com uma mulher que já não podia enganar. A Inês, ingênua e submissa, morrera com a dor do parto. À sua frente estava agora uma herdeira rica e implacável, pronta a vingar todo o sofrimento que tinha passado. Vasco baixou a cabeça profundamente, chorando convulsivamente, lamentando a sua estupidez, percebendo que, a partir daquele momento, a sua vida nunca mais seria a mesma. O choro de Vasco ecoou por todos os cantos do frio armazém subterrâneo. O homem baixou a cabeça profundamente, deixando as suas lágrimas caírem sobre as fotografias espalhadas aos seus pés. Todas as suas defesas tinham sido completamente destruídas. Não havia mais mentiras que ele pudesse inventar para se salvar desta ruína. Inês, a mulher que ele sempre considerara fraca e tola, estava agora sentada à sua frente com um olhar penetrante e irrefutável. Um silêncio torturante continuou por vários minutos. Inês não mostrava qualquer sinal de misericórdia. Apenas observava o seu ex-marido com uma expressão completamente neutra, como se o homem que chorava à sua frente não fosse mais do que um monte de pó insignificante. Depois de sentir que tinha deixado Vasco lamentar a sua própria estupidez por tempo suficiente, Inês virou-se novamente para Renato, que permanecia de pé e hirto no canto da sala. Inês fez um breve aceno de cabeça pela segunda vez. Ao ver o sinal da sua nova chefe, Renato dirigiu-se imediatamente à entrada do armazém e abriu a porta de par em par. Do lado de fora, entrou um homem de meia-idade, vestido com um fato impecável, a carregar uma pasta executiva. O homem era o principal advogado da família Gouveia, um especialista em direito temido por nunca ter perdido um caso que envolvesse os interesses da empresa. No entanto, o advogado não veio sozinho. Logo atrás dele, 2 seguranças corpulentos entraram, arrastando à força uma mulher idosa que se debatia e gritava de medo. A mulher era a Dona Helena. O seu cabelo estava desgrenhado, as suas roupas amarrotadas e o seu rosto pálido. Os 2 seguranças trouxeram a Dona Helena para perto e empurraram-na, fazendo-a cair de joelhos no chão frio, ao lado da cadeira onde Vasco estava amarrado. A Dona Helena gemeu de dor quando os seus joelhos bateram no cimento. Quando levantou a cabeça, os seus olhos arregalaram-se ao ver o estado do seu filho. Viu Vasco amarrado, indefeso, a chorar com um rosto de desespero, rodeado pelas fotografias da sua infidelidade com Yara, espalhadas pelo chão. A Dona Helena percebeu imediatamente que todos os seus segredos sujos tinham sido descobertos. O corpo da mulher idosa começou a tremer violentamente. Rastejou em direção ao seu filho, tentando desatar as cordas nas mãos de Vasco com as suas próprias mãos. Mas os seus esforços foram completamente em vão. O advogado da família Gouveia avançou, colocou a sua pasta numa pequena mesa de madeira que tinha sido preparada por Renato e retirou várias pilhas de documentos grossos. Pigarreou para chamar a atenção, olhando para Vasco e a Dona Helena com um ar de superioridade. Atenção, senhor Vasco. A minha presença aqui é para comunicar a decisão final do senhor Arthur Gouveia e da senhora Inês relativamente ao seu estatuto, tanto no que diz respeito ao seu casamento como à sua posição na empresa, disse o advogado com uma voz muito firme e formal, tornando a atmosfera na sala ainda mais tensa. O advogado pegou no primeiro documento e segurou-o em frente a Vasco. Esta é a petição de divórcio, já assinada pela senhora Inês. Todo o processo de divórcio será tratado pela nossa equipa jurídica. Dadas as fortes provas de infidelidade e o ato de abandono que cometeu, o tribunal concederá rapidamente o divórcio. Não terá direito à guarda dos filhos, a visitas, nem a qualquer partilha de bens, explicou o advogado longamente. Vasco só conseguiu acenar com a cabeça, fracamente. Ele sabia que não tinha poder para contestar a decisão. Mas o seu castigo não terminara aí. O advogado pegou no segundo documento, que parecia muito mais grosso que o anterior. Este segundo documento é a sua carta de despedimento com justa causa.
A partir deste momento, está oficialmente despedido de todos os cargos no Grupo Gouveia. O seu nome também foi colocado na lista negra de todas as empresas e instituições financeiras deste país. Nenhum negócio estará disposto a contratá-lo, continuou o advogado, sem dar a Vasco tempo para respirar. Os olhos de Vasco arregalaram-se novamente. Ser colocado na lista negra significava que a sua carreira estava arruinada para sempre. Ele nunca mais conseguiria um emprego decente. Mas antes que Vasco pudesse dizer alguma coisa, o advogado abriu o terceiro documento, que foi o golpe mais mortal para aquele homem. E por último, este é o processo judicial por crime de desvio de fundos da empresa. A nossa equipe de auditoria investigou todos os relatórios financeiros que o senhor tratou nos últimos anos. Ficou provado que falsificou vários dados para desviar dinheiro da empresa para as suas contas pessoais, a fim de financiar o seu estilo de vida luxuoso e o da sua amante. O senhor Gouveia exige o reembolso total desses fundos hoje mesmo. Como o saldo das suas contas não é suficiente para cobrir os prejuízos, com base numa procuração legal, todos os seus bens foram arrestados. Casa, veículos, poupanças e todos os objetos de valor em seu nome foram oficialmente confiscados pela empresa, concluiu o advogado, atirando uma cópia dos documentos para o colo de Vasco. A declaração final do advogado destruiu completamente a sanidade da dona Helena. A mulher idosa gritou a plenos pulmões ao ouvir que a casa e todos os bens do seu filho tinham sido confiscados. O rosto da dona Helena ficou branco como um cadáver. Ela percebeu uma realidade muito mais terrível do que apenas perder a sua casa. Durante todo este tempo, a dona Helena tinha pedido emprestado grandes somas de dinheiro a agiotas muito cruéis. Pediu dinheiro emprestado para comprar joias, roupas caras e financiar festas com as suas amigas. Atreveu-se a endividar-se tanto porque estava convencida de que o seu filho seria em breve promovido e teria um salário multiplicado para pagar tudo. Mas agora, o seu filho era um desempregado sem nada e todos os seus bens tinham sido confiscados. Quem pagaria essas dívidas? A imagem dos cobradores de dívidas corpulentos, que frequentemente torturavam os devedores, começou a girar na cabeça da dona Helena. Um pânico avassalador tomou conta da sua consciência. Com um movimento desesperado, a dona Helena arrastou o seu corpo pelo chão áspero, rastejou em direção a Inês, chorando histericamente. As suas lágrimas misturavam-se com o ranho, molhando o seu rosto enrugado. A dona Helena estendeu as mãos e abraçou firmemente a ponta dos sapatos de Inês, implorando com uma voz muito lamentosa. Inês, por favor, ajuda-me. Inês, eu imploro o teu perdão. Admito que errei por te ter tratado sempre mal. Mas, por favor, ajuda-me só desta vez. Paga as minhas dívidas. Aqueles homens maus vão matar-me se eu não lhes pagar o dinheiro hoje. Por favor, tem pena desta velha. Inês, agora és tão rica. Esse dinheiro não deve significar nada para ti, gritava a dona Helena com uma voz estridente, implorando por misericórdia da mulher que ela torturara psicologicamente durante anos. Inês baixou o olhar, encarando a mulher idosa, que lhe abraçava os pés com um olhar muito vazio. Lembrou-se de todos os insultos, das palavras duras e do tratamento injusto que a dona Helena lhe dera. Lembrou-se de como esta mulher idosa a comparava constantemente com outras mulheres, a obrigava a fazer todas as tarefas domésticas como uma empregada incansável e incitava Vasco a odiar ela. Inês retirou lentamente o pé, libertando-se do abraço da dona Helena. Levantou-se da cadeira, ajeitando as suas roupas caríssimas, com um movimento gracioso que irradiava poder absoluto. Inês olhou diretamente nos olhos da sua ex-sogra em lágrimas, abriu a boca e proferiu a frase que seria o castigo mais torturante para aquela mulher. Paga as tuas dívidas sozinha, não faças um drama. Há coisas muito mais importantes do que tu, disse Inês com uma voz muito fria e baixa, repetindo as palavras exatas que Vasco lhe dissera na noite em que ela estava a morrer. Sem olhar para trás, Inês virou-se e saiu do armazém. O som dos seus passos ecoou regularmente, afastando-se da sala. Renato e o advogado da família seguiram-na, fechando a porta do armazém firmemente. Na sala escura e fria, restavam apenas os choros histéricos da dona Helena a lamentar o seu destino
e os gritos de arrependimento intermináveis de Vasco. A ruína total tinha-os alcançado, arrancando-lhes toda a arrogância de que tanto se orgulhavam, deixando para trás um longo sofrimento que nunca encontraria uma saída. Vários meses se passaram desde a noite da vingança no armazém subterrâneo. A mudança de estação trouxe um calor abrasador que queimava as ruas da cidade. Nos cantos da movimentada metrópole, a vida continuava ao seu ritmo acelerado. Mas para Vasco e a dona Helena, o tempo parecia ter parado na noite da sua ruína. As suas vidas viraram 180 graus em menos de 24 horas. Depois de serem expulsos à força do armazém, foram atirados para a rua sem nada além da roupa que tinham no corpo. Todo o luxo, a casa e a honra que possuíam tinham desaparecido, engolidos pela sua própria ganância. Os primeiros dias da sua ruína foram um pesadelo tornado realidade. Vasco tentou ir à casa de Yara, na esperança de que a mulher que lhe cobrira de presentes caros lhe desse alguma ajuda ou, pelo menos, um lugar para ficar. No entanto, ao chegar lá, Vasco encontrou a casa de Yara vazia. O porteiro disse que Yara tinha partido com todos os seus pertences valiosos poucas horas depois de se saber da falência de Vasco. Yara tinha bloqueado todos os contactos de Vasco e desaparecido sem deixar rastro, à procura de outra vítima rica para explorar. Essa rejeição foi um golpe duro que fez Vasco perceber que todas as pessoas que o elogiavam não passavam de parasitas interessados no seu dinheiro. O seu sofrimento não terminou aí. Os agiotas começaram a sentir o cheiro da falência da dona Helena. Um grupo de homens de cara feroz e corpo robusto perseguia-os por todo o lado. Vasco e a dona Helena não tinham onde se esconder. Foram forçados a vaguear de rua em rua, dormindo sobre caixas de cartão debaixo de viadutos poeirentos ou escondendo-se atrás dos contentores do lixo de um mercado quando a noite caía. A sua aparência, outrora sempre impecável e limpa, tornou-se suja e lamentável. Um cheiro desagradável emanava dos seus corpos, que nunca tocavam em água limpa. A sua pele estava queimada pelo sol e os seus rostos emagrecidos pela fome. A dona Helena, já idosa, começou a adoecer com frequência. A sua saúde deteriorou-se drasticamente por ter de dormir ao relento, em lugares frios e duros. No entanto, em vez de apoiar o filho, a dona Helena passava todo o resto da sua energia a culpar Vasco todos os dias. Amaldiçoava a estupidez do seu filho por ter descartado uma esposa que lhe trazia sorte, enchendo os ouvidos de Vasco com os gritos e insultos da sua própria mãe. Numa tarde muito quente, Vasco caminhava cambaleante pela zona de escritórios de luxo no centro da cidade. O sol escaldante queimava-lhe a pele já enegrecida. O seu estômago roncava alto, suportando uma fome que o atormentava desde a tarde anterior. Vasco aproximou-se de um grande contentor do lixo atrás de um restaurante de luxo. Com as mãos a tremer e cheias de sujidade, Vasco começou a remexer no lixo, na esperança de encontrar restos de comida ainda comestíveis. Encontrou metade de um pão já duro e começou a mordê-lo avidamente. Enquanto mastigava a comida estragada, uma voz muito clara e alta ecoou da avenida principal. A voz vinha dos altifalantes de um ecrã eletrônico gigante na parede de um arranha-céus. Vasco parou de mastigar. A voz da mulher que falava nos altifalantes soava-lhe muito familiar. Impulsionado pela curiosidade, Vasco saiu do beco estreito onde estava a recolher lixo. Levantou a cabeça, semicerrando os olhos contra o brilho do sol, e olhou para o ecrã gigante na parede do edifício do outro lado da rua. No ecrã, estava a ser transmitida uma entrevista do maior programa de notícias econômicas do país. A notícia anunciava a oficialização da mudança de liderança no gigante Grupo Gouveia. Vasco susteve a respiração quando o rosto da principal entrevistada foi exibido em tamanho gigante. A mulher sentada na cadeira da entrevista era Inês. A sua ex-mulher parecia deslumbrante e imponente. O seu elegante fato de trabalho e o seu lenço de cabeça impecavelmente arranjado realçavam o seu carisma como presidente executiva. O seu rosto estava limpo, radiante e cheio de autoconfiança. Não havia mais sombra de tristeza ou cansaço nos seus olhos. Inês respondia a cada pergunta do apresentador com inteligência e clareza.
apresentando os planos futuros da empresa que trariam lucros extraordinários. No seu colo estava sentado um menino saudável e bonito, vestido com roupas de alta qualidade. O menino era o filho biológico de Vasco, o filho cujo nascimento ele ignorara por umas férias inúteis na serra. Vasco olhou para o ecrã sem piscar, viu Inês a sorrir para a câmara. Um sorriso de verdadeira vencedora, que indicava uma felicidade e paz de espírito absolutas. Um abismo invisível, mas muito real, abriu-se de repente na mente de Vasco. Ele comparou a sua vida atual com a da mulher no ecrã. A mulher que outrora lhe preparava refeições quentes todas as manhãs, que lhe lavava a roupa e que o recebia sempre com um sorriso terno em casa, estava agora no topo de um mundo que ele nunca mais poderia tocar. Enquanto ele, o homem que sempre se sentira o mais esperto e o melhor, estava agora na beira da estrada com roupas esfarrapadas, a segurar um resto de pão bolorento do lixo. A consciência da perda colossal que ele criara com as suas próprias mãos atingiu o peito de Vasco com mais força do que qualquer golpe físico. O ar ficou preso na garganta de Vasco. Os seus joelhos de repente ficaram tão fracos que já não conseguiam suportar o seu peso. Vasco caiu de joelhos no passeio quente. Cobriu o rosto sujo com as duas mãos e começou a chorar convulsivamente. O seu choro era de cortar o coração, cheio de um arrependimento tardio e de uma dor que nunca poderia ser curada. As pessoas que passavam olhavam para ele com nojo e desviavam-se do homem mal-cheiroso. Por trás, a dona Helena aproximou-se, cambaleando e apoiando-se num pedaço de madeira. Quando viu o seu filho ajoelhado a chorar no meio da rua, a dona Helena também olhou para o ecrã gigante. Ao ver o rosto de Inês, sorridente e rodeada de riqueza, a sanidade da dona Helena finalmente desmoronou. Gritou histericamente, batendo nas costas de Vasco com as mãos nuas, gritando maldições que culpavam o seu filho por este sofrimento eterno. Sob o sol implacável da cidade, o homem ganancioso e a sua mãe continuaram a chorar, lamentando a sua estupidez no meio do pó da rua. Enquanto lá em cima, por trás do ecrã brilhante, a figura da mulher que eles um dia destruíram continuava a sorrir, olhando para o seu futuro cheio de felicidade perfeita. O fim de uma história que trouxe justiça plena, garantindo que toda a má ação sempre retorna ao seu autor com uma retribuição à altura.